vão estar sabendo, alguns alunos vão estar entendendo tudo, ou parte, ou quase tudo, ou vão ter facilidade, outros vão ter dificuldade. É importante que, além dessa questão da compreensão, se vocês puderem ajudar, um está ajudando o outro também, é muito importante isso. Então, vamos lá, então, começar a nossa brincadeira, né, de estudar um pouquinho. Então, o que a gente vai estudar? O que é essa tal de unidade de massa atômica, porque é ela que vai nos dar a referência, né, para a gente estar tá estudando fazendo essa relação, né, da estrutura atômica, né, das moléculas, dos íons, com a massa que eu consigo ir lá numa balança e pesar, né. Na mesma linha vem a massa atômica, né, massa molecular e massa de íons. Então é basicamente isso que a gente vai estar estudando agora. Então olha só, eu tenho aqui um copo de água e eu gostaria agora que vocês conversassem um pouquinho comigo sobre esse copo de água. Se eu perguntar assim, imagine que está o copo de água completo ali, eu vou perguntar a alguém assim, qual é a substância que tem aí? Aí vocês vão falar água, né? Qual é o volume que eu tenho de água aí? Como vocês fazem para medir o volume de água aí? Vocês têm alguma ideia? Como é que a gente pode fazer? Hein? Professor, Oi. eu acho que é como eu vou explicar? Eu não sei se todo mundo já viu falar daqueles 2,6 vezes 10 a menos 23. Como que chama aquele negocinho? É a constante de Avogadro. Mas olha só, eu quero o volume. Eu quero o volume. Eu faria isso dividido Mas você acha que pela precisa fazer isso? densidade. O volume. Se eu, por exemplo, você está fazendo um bolo na sua casa. Você está fazendo, seguindo a receita. A receita tem assim, ó, você precisa colocar 200 ml de leite. Como é que você faz para medir 200 ml de leite? Hein? Alguém tem alguma ideia? Isso é bem simples, pessoal. Olha só, eu quero só saber o volume. Qual é o volume? Como eu faço para medir o volume aqui? Como é que você faz para medir o volume lá? Olha, você vai ter que tomar um remédio lá, você tem que tomar 10 ml do remédio. Como é que você faz? Você não tem lá um copinho medidor, vai lá e coloca o volume e toma esse mede esse volume? Medir volume é exatamente isso. É uma coisa simples. Eu vou pegar isso aqui e colocar onde? Numa vidraria, em alguma coisa que vai me dar o volume dele. Vamos imaginar que isso aqui, o volume desse copo que seja, sei lá, 300 ml, só para gente começar a nossa brincadeira aqui. Hipoteticamente falando, tá, pessoal? Isso aqui seria igual a 0,3 litros. Tá aparecendo para vocês aí o 0,3 litros? Sim. Então, beleza. Agora vamos lá. Eu vou fazer uma outra pergunta agora. E, de novo, eu quero que vocês pensem na coisa simples. Como é que eu faço para medir a massa desse copo aqui, dessa água aqui? Aí eu vou ter que. A massa. A Aí massa. vai Como é ter que eu que faço para saber o medir a mol. massa? Será que precisa? Olha, eu quero saber a massa. Ah, pode pesar. Exatamente. É a coisa simples. Olha, o que eu vou É, fazer? Eu vou lá na balança, coloco um recipiente lá que vai receber essa água, taro, né? Zero a massa desse recipiente lá de acordo com a balança e coloco a balança lá. Vamos imaginar que eu achei lá, só para facilitar a nossa conta aqui, 300 gramas, que seria 0,3 quilogramas, não é isso? Até aí todo mundo concorda comigo? Só hipoteticamente falando sim. isso aí. Tem alguém pedindo para entrar aí? Acho que tinha alguém pedindo para entrar, não tinha não? Não sei Bom, dizer. agora, pessoal, eu quero fazer algumas perguntinhas agora. Agora sim, eu quero saber o seguinte. Usando a nossa mesma coisa, eu quero saber qual é o número de mols. Vocês sabem calcular o número de mols aí?
Eu quero saber o número de... Isso aqui tem que ser aproximado. Moléculas. Tem que saber a massa molar, professor, para a gente calcular. Eu quero saber Agora o sim. número Agora que de entrou aqui. átomos de hidrogênio. Eu quero saber o número de átomos de oxigênio. Eu quero saber o número de elétrons. Dá para saber tudo isso aí? Perfeito. Dá para saber. Para fazer isso, pessoal, eu tenho que arrumar um jeito de saber fazer uma relação entre a massa com esse número de mols. Então, a nossa aula hoje, o que a gente vai fazer é fazer essa relação da massa com o número de mols, que, sabendo essa relação, eu sei o número de moléculas, porque tem uma relação do número de mols com o número de moléculas. Então, eu posso pensar numa relação direta da massa com o número de moléculas, e aí, sabendo o número de moléculas, eu sei, e sabendo a fórmula da substância, eu sei o número de átomos de cada substância química, de cada elemento químico. E aí também eu sei o número de elétrons. Vocês entenderam qual é o nosso objetivo aqui hoje? Todo mundo entendeu? Sim. Então vamos lá então. Alguns conceitos importantes. O que é essa... A gente vai precisar de calcular o que a gente chama de massa de um mol, a massa molar. Mas para a gente chegar na massa molar, eu tenho que saber a massa de uma molécula, que é a massa molecular. Para saber a massa molecular, eu tenho que saber a massa dos átomos, porque a massa da molécula seria o somatório da massa dos átomos. Para medir a massa de um átomo, eu tenho que criar uma unidade própria para isso. E a gente chama isso de quê? Da unidade de massa atômica. Então, na verdade, a gente criou, teoricamente falando, né, uma grandeza que é a nossa unidade de massa atômica. Sabendo a unidade da massa de um átomo, eu sei a massa de um elemento químico, eu sei a massa de uma molécula, e eu sei a relação dessas massas, né, com gramas, né, que é uma coisa que eu consigo medir lá no laboratório. E aí eu faço a relação com quantidade de matéria, sabendo essa relação com quantidade de matérias, que é o número de mols, eu posso relacionar isso com a constante de Avogadro e decidir e determinar, né, quais seriam as quantidades de moléculas, né, de átomos, íons, e aí a gente pode brincar da maneira que a gente quiser, em uma determinada massa de material. Bom, então o que é a unidade de massa atômica? A unidade de massa atômica a gente chama de U, ela é o seguinte, teoricamente a gente pegou um átomo de carbono. Qual carbono, professor? Porque tem carbono 12, carbono 13, carbono 14. A gente pegou o carbono o quê? 12. E a gente dividiu ele, teoricamente falando, em 12 partes iguais. E aí pegou uma dessas partes para ser a nossa referência de unidade da massa dos átomos. Então, todo o átomo, para a gente determinar a massa de qualquer átomo, eu tenho como a minha referência 1/12 do átomo de carbono 12, que é a minha unidade de massa atômica. Então, olha, a minha unidade de massa atômica é 1/12 do átomo de carbono 12. Então, essa é a minha unidade. Então, quando eu falo, por exemplo, que o átomo de oxigênio é 16U, eu estou falando que ele tem uma massa 16 vezes maior do que 1/12 do átomo de carbono 12, que é a minha referência de medida. Igual existe o quilograma, que é a referência de medida de massa. Eu tenho o metro, que é referência de comprimento, e assim a gente tem a nossa referência de medidas de massa de partículas subatômicas. Nesse caso aqui, do nosso... Subatômica não, atômica e molecular. Nesse caso aqui, a gente usa aí a unidade de massa atômica, que simboliza por U. Se a gente for olhar a massa mesmo, em gramas dessa nossa unidade de massa atômica, ela vale 1,66 vezes 10 a 24 gramas. Até aí, pessoal, tá tranquilo? Até essa parte tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Então, beleza. Então, vamos seguir em frente, então. Bom, então, se a gente sabe essa unidade de massa atômica, a gente tem o seguinte: quando eu olho na tabela periódica, eu tenho a massa atômica do átomo,
na prática, eu não tenho exatamente a massa atômica do átomo, eu tenho a massa atômica do elemento químico. Ó, professor, agora você fez uma confusão aí. O que é a massa atômica do átomo? A massa atômica do átomo seria daquele átomo específico. A massa atômica do elemento leva em consideração os isótopos. Exemplo, lembra que eu falei que tem carbono 12, 13, 14? Na tabela periódica ele me dá uma medida ponderada das massas atômicas de todos os átomos de carbono que existem aí na Terra, onde a gente, na nossa atmosfera, que a gente tem contato. Então, eu tenho a média ponderada. Por isso que eu tenho esses valorzinhos assim, bem quebradinho aqui. Então, por exemplo, o átomo de flúor, por exemplo, a massa dele seria 18,998,403. Lá na tabela periódica, para fins de cálculo, né, facilitar a nossa vida, a gente coloca 19. Mas quando você pega, por exemplo, o átomo de cloro, aí ele vai ter 35,45. Aí a gente vai achar lá 35,5. Então, esses são valores são valores quebrados, né, que a gente pode até fazer alguma brincadeira, trabalhar com ele em algum momento, mas normalmente a gente vai ter na tabela periódica um valor mais inteiro. Tranquilos? Até aí? Bom, professor, mas aí, então a gente vai ter sempre esses valores aproximados e usar a unidade aqui, U, significa o quê? Que esse átomo aqui do berílio tem a massa 9 vezes maior do que 1/12 do átomo de carbono 12. Para determinar, então eu tenho na tabela periódica a massa atômica dos elementos químicos. Para determinar as massas das moléculas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o somatório dessas massas. E aí eu consigo determinar a massa de cada molécula. Tranquilos? Pessoal, esse exercício aqui eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tentar fazer em casa, tá bom? Ele está pronto aqui tem resolução aqui, mas depois eu passo para vocês lá para tentar fazer em casa. Então, nós temos aqui massas atômicas dos elementos químicos. Você vai olhar aqui na tabela periódica, né? Aqui, por exemplo, o boro, 10,8, carbono, 12, silício, 28,1, alumínio, 27. E agora, como é que eu faço para calcular a massa das moléculas? É muito simples. A massa da molécula seria a somatória das massas de todos os átomos que compõem aquela molécula. Então, olha só, água, eu não tenho 2 átomos de hidrogênio? Então, 2 vezes... Qual é a massa do átomo de hidrogênio? 1U. Mais... Quantos oxigênios eu tenho aqui? 1 vezes 16U. Então, o que eu tenho aqui? 2 vezes 1, 2, mais 1 vezes 16, 16. Então, a massa de uma molécula de água é 18U. Então, quando eu uso esse U aqui, eu estou falando da massa de uma molécula, apenas uma molécula. Depois a gente vai aprender a transformar isso para outras, para massa molar. Amônia, 3 vezes 1U, mais 1 vez 14U. Isso aqui vai me dar quanto? 17U. Vocês entenderam isso aí? Professor, eu não entendi. Você pode explicar novamente? Eu não entendi o que, tipo assim, igual no primeiro aí, você botou 2 vezes 1U. Uhum. Esse 2 seria o quê? O 2 da água, do H, do hidrogênio? 2 aqui, porque isso aqui significa que eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Esse 2 tá. aqui... E o hidrogênio, ele vale 1. Então. Vale 1. Então, ou seja, a massa do hidrogênio é 1 vezes 1/12 do átomo de carbono 12. Esse 1 aqui significa um oxigênio, e a massa do oxigênio é 16 vezes 1/12 do átomo de carbono 12. É igual aqui, a amônia. Então, quando não tem um número, eu vou botar 1? Exatamente, porque significa que só tem 1. Esclarecido, professor. Obrigado. Então, me fala aqui agora como seria, então,
esse aqui, ó, SO2. Eu só não sei o negócio do enxofre. 32. 32. Aí eu vou pegar 32, como não tem nenhum número, né? Vai ser vezes 1. Uhum. O oxigênio, 16 vezes 1, 32 mais 16. Vezes 1? Ah, Por que não. vezes 1? Ah, vezes 2, isso aí. Uhum. 16 vezes 2. Deixe-me calcular aqui. Porque eu não estou com calculador, nem caderno, nem nada. Ó, 16 vezes 2 mais 32. 64. Isso Ah, aí. você já tinha botado aí. Perfeito. Agora eu Porque entendi. tantas vezes que eu fiz isso aqui, eu acabo lembrando esse valor de cabeça. Massa molar do ácido sulfúrico, só para a gente continuar entendendo como é que a gente vai fazer isso, que vocês não precisaram fazer isso. Ácido sulfúrico, H2SO4. Então vamos lá. Massa do hidrogênio, 1U. Do enxofre, 32,1 que a gente usou aqui, porque na tabela periódica, às vezes tem 32, às vezes 32,1. Só o que te informar lá você faz. Oxigênio 16. Como é que eu vou fazer isso aqui agora? É da mesma forma dos anteriores, Da mesma professor? forma, porque é massa, ó, massa molecular. Eu quero a massa da Porque molécula. a massa do hidrogênio aí, professor, 1U, significa que ele é um átomo equivale a um peso de um 12avos do carbono 12. Isso aí. Como tem Quanto dois que a gente- átomos de hidrogênio, aí você multiplica por esse mesmo valor por 2. 2. Então, quando a gente tem SO4, significa que tanto o S, tanto o O, ele está sendo multiplicado por 4. Não. O Não? S Ah, está tá. sendo multiplicado por 1 aqui. Ah, entendi. E o Só fiquei 4. confuso nisso. Os 4. Se eu tivesse entre parênteses aqui, entre colchete, parênteses, né? Aqui aí seria multiplicado 2. tudo. Ah, entendi. Mas eu teria que então 1 vezes 1 vezes 16, e que é o depois 4 vezes 32. 16. Ah, é o zero que é 16, desculpa. O oxigênio que é 16. O oxigênio que é 16. E aí daria quanto aqui? Espera aí que eu vou fazer. Mais 2. Dá 98? 98. Então, Toda a hora que eu massa, falo, você já botou o resultado. eu ainda uso aqui o MA aqui, que na verdade, antigamente a gente usava o MA, que é unidade de massa atômica, hoje é U, só o U que a gente usa aqui. Então, se vocês verem eu escrevendo o MA aí, entenda U. Então, pessoal, o que quer dizer isso aqui? Que uma molécula de ácido sulfúrico, uma molécula de ácido sulfúrico, tem uma massa 98 vezes 1, ou 98 vezes a massa de 1/12avos do átomo de carbono 12. Então, esse U significa isso. Tranquilo? Vocês entenderam como é que faz isso aí? Todo mundo entendeu isso? Eu entendi. Eu achei bem Sim, tranquilo, professor, essa parte aí. Então, beleza. Fácil, né? Então, pessoal, a gente tem outros exemplos aí que a gente vai fazer aí daí para frente, mas o importante agora é que tem vários exemplos aí, depois, se vocês quiserem utilizar aí para fazer esses cálculos. Agora é o seguinte, nós vamos agora tentar entender a questão da massa das moléculas. Massa de uma quantidade de matéria, no número de mols agora. Nossa, não é essa coisa aqui não, deixa eu ver aqui. Então eu vou tentar entender, a gente vai tentar entender agora a ideia da massa de um mol. O que seria essa massa de um mol? Seria a massa... Deixa eu parar aqui um pouquinho. Tá bom, então tá bom. Eu estou só salvando aqui, permitindo entrar mais alguns alunos aqui, que parece que tem o pessoal que... Tem alguém que não conseguiu entrar aí? Tem aqui o Lucas, que mandou uma mensagem, a Amanda, não conseguiu entrar. Não conseguiu, não?
Professor, o pessoal que eu vi falando no grupo era por causa da internet que estava ruim deles, né? Ah, tá. Acho que não tem a ver com o senhor, não. Tá, joia. Se tiver alguém aí, pede para falar lá no grupo lá, que aí eu vou aceitando aqui, tá? Bom, pessoal, então, essa aula hoje, pessoal, eu estou fazendo ela mais rápida. Por quê? Porque para a gente pegar o ritmo para a gente dar sequência. Quando a gente estiver estudando estequiometria especificamente, a gente vai estar trabalhando muito com isso. Então a gente volta e revê algumas coisas. Só que eu queria que vocês tivessem essa primeira noção, esse primeiro contato dessa relação e tentar entender um pouco esse conceito de número de massa, massa atômica. São conceitos que são básicos, né? Mas ele é muito importante para a gente dar sequência aí com um bom entendimento da matéria, né? Bom, agora a gente vai discutir um pouquinho sobre... Apareceu a tela compartilhada aí, não, né? Ainda não, professor. Vamos lá, então. Estamos aguardando. Aí, agora foi, Deixar né? meu áudio ligado, quando apareceu, apareceu agora. Ah, beleza. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai estudar, tentar entender essa coisa que a gente chama de quantidade de matéria. Essa quantidade de matéria, que a gente chama de número de mols, é ela que faz essa ponte, né? Do mundo atômico e molecular com o mundo macroscópico, o mundo que a gente consegue ver lá nos laboratórios. Então, a gente já viu sobre o que é a unidade de massa atômica, a massa atômica do elemento, a massa molecular, né? Aprendemos a calcular essas massas aí. O mesmo raciocínio, pessoal, vale para quando eu tiver íons. Então, lembra que íons, cátions ou ânions, ele perde ou ganha elétrons e o elétron não tem massa desprezível, né? Então, eu não tenho que levar muito em consideração, não. A gente fez uma relação da massa em gramas com unidade de massa atômica. Agora a gente introduz a questão de mols, né? E a constante de Avogadro. E a gente vai aprender a calcular massa molar. Tá certo? Então vamos lá. Essa relação, né, de unidade de massa atômica com gramas, a gente pega... Então o que a gente sabe? Que se eu pego o número 6 vezes 10 a 23 partículas, né? E meço a massa dela numa balança, eu vou ter o valor numérico igual ao valor numérico da massa atômica, só que em gramas. Então, olha só, lembra lá que a gente calculou o ácido sulfúrico, não era 98 U? Então, uma molécula tem a massa de 98 U, 98 unidades de massa atômica. Se eu pego 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, se eu pego 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico e levo na balança e meço a massa dela, eu vou achar uma massa de 98 gramas. Vocês entenderam o que eu falei? Então, olha, o valor numérico é o mesmo, 98. Só que para a massa de uma molécula, eu tenho a unidade U. Então, é 98 vezes mais pesado, ou com a massa maior do que 1/12 do átomo de carbono 12. Já, se eu pego 6 vezes 10 a 23 moléculas, ou seja, um número muito, 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 muito grande de moléculas, e levo isso na balança e meço a massa lá, eu vou achar 98 gramas. Então, o que quer dizer isso? Que se eu pego esse número, que são 6 vezes 10 a 23 partículas, no caso aí molécula de ácido sulfúrico, eu vou ter uma massa que eu consigo medir lá na minha balança. Então, esse valor aqui de 6 vezes 10 a 23, a gente tem uma relação dele que ele é 1 mol. Então, toda vez que eu falar em 1 mol de qualquer molécula, partícula, átomos, íons, eu estou falando de quantas partículas? 6 vezes 10 a 23. Então, aí surge a ideia da massa de 1 mol, ou seja, massa molar. Então, a massa de 1 mol seria a massa expressa em gramas para aquele mol. Então, quando eu falo assim, qual é a massa molar do ácido sulfúrico? 98 gramas por mol. Quer dizer, eu tenho uma massa de 98 gramas para 6 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico. E qual seria a massa molecular do ácido sulfúrico? 98 U. O que é U? Unidade de massa atômica. Vocês compreenderam a diferença entre massa molar e massa molecular aí? Sim, professor. Professor, quando eu estudei essa matéria no ensino médio, né? Sim. Eu lembro, se eu não me engano, era 6,02 vezes 10 a 23 um mol, não era?
Na verdade é 6,023 alguma coisa. A gente, só porque Redonda, né? a gente arredonda aqui porque fica mais fácil para a gente fazer os cálculos. Quando você vai fazer um trabalho mais prático, e aí quando você vai fazer, aí você tem que usar as casas decimais aí. Mas para a gente aqui, para fins de cálculo, para entendimento do conteúdo, não tem um prejuízo muito grande, não. Eu gosto de usar o 6 vezes 10 23, porque facilita os cálculos, né, para a gente, né? Mas o raciocínio, se você entende o raciocínio, não tem problema. Você consegue fazer com 6 vezes 10 23, 6,02 ou 6,023. Beleza, professor. Eu compreendi essa parte. Então, beleza. Então, só que para a gente seguir aqui na mesma ideia aqui, quando eu pego tudo que a gente usa quando vai fazer pesquisa ou mundo científico, tudo que a gente vai fazer, né, no mundo, a gente precisa de unidades de medida, a gente precisa de grandezas que determinam a extensão daquilo, né? Por exemplo, comprimento, eu uso o metro, a massa, o quilograma, o tempo, segundos, corrente, ampere, temperatura, Kelvin. Professor, mas isso a gente está tratando do sistema internacional de medidas, né? Intensidade luminosa, né? A candela. Quantidade de matéria é a unidade de quê? De medida de matéria, né, em química, né, que a gente chama de mols, né, para a gente fazer essa conversão lá do mundo atômico molecular para o mundo macroscópico. Então, se a gente tem essa relação, quando eu pego lá, por exemplo, 12 gramas de carbono, eu vou ter quantas moléculas lá? Quantos átomos? 6 vezes 10 a 23. Então, se eu pego qualquer massa, né, que eu pego lá, que no mesmo valor da massa atômica ou massa molecular, eu vou ter o mesmo número de moléculas que eu tenho na constante de Avogadro, que é quanto? 6 vezes 10 a 23. Então, olha, se eu pego, por exemplo, 12 gramas de carbono, eu vou ter o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Se eu pego 18 gramas de água, eu vou ter quantas moléculas de água? 6 vezes 10 a 23. Se eu pego 23 gramas de íon sódio, eu vou ter quantos íons sódio? 6 vezes 10 a 23 íons sódio. Tá vendo, ó? A massa de íon, massa de molécula, massa de átomo é dada em unidade de massa atômica, uma unidade de massa atômica. Se eu pego 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono, eu tenho o quê? 12 gramas. Se eu pego 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu vou ter o quê? 18 gramas. Por que 18, professor? Porque a massa de uma molécula é 18. Se eu pego isso em gramas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23. Se eu pego aqui a massa do íon sódio, 23U, eu vou ter um íon sódio. Mas se eu pego 23 gramas de íon sódio, eu vou ter quantos? 6 vezes 10 a 23 íons sódio. Entenderam essa relação, pessoal? Sim, professor, bem compreensível. Então, vamos lá. Bom, então, pessoal, a gente pode pensar nisso aí sempre, dessa relação, e é bom a gente frisar isso aí, que eu posso fazer essa relação tanto para substâncias moleculares, gasosas, estado sólido, estado líquido, a relação é sempre a mesma. Se eu pego a massa em gramas com o mesmo valor numérico, o mesmo módulo, né, do que a massa de uma molécula, de um átomo ou de um íon, eu tenho 6 vezes 10 a 23 partículas naquilo ali. Então, eu tenho as massas de moléculas, íons e átomos, e tenho a massa de um mol, que seria a massa de 6 vezes 10 a 23 dessas partículas. Então, vamos imaginar aqui numa reação química qualquer aqui, a reação, por exemplo, de decomposição da água. Se eu pegar uma molécula de água, imagine que eu peguei uma molécula de água e decompus ela em 2 átomos de hidrogênio, que ela é formada de 2 átomos de hidrogênio, e um átomo de oxigênio. Fiz a separação teoricamente falando aí. Então, olha, isso aqui é escrito o seguinte, ó, uma molécula vai formar 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tranquilos? Tranquilos?
Sim, professor. Olha, uma molécula de água, a gente determinou a massa dela. Seria quanto? 18U. Se eu separei aqui, a gente pode olhar, ó, 2 átomos de hidrogênio seria 2 vezes 1U, e aqui seria 16. Se eu somar isso aqui mais isso aqui, eu vou obter isso aqui. Por quê? Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Beleza? Então é a lei da conservação da matéria, a lei de Lavoisier. Estão lembrados disso? Sim. Agora, Ô, olha professor. só. Oi, Ah, pode falar. pode continuar. Não, Eu pode ia só falar. perguntar que você falou sobre estado gasoso. Quando a gente fala em estado gasoso, a gente tem que levar em consideração o CNTP para fazer mol? Olha, a gente tem uma relação direta com a CNTP. Então, é um mol de qualquer gás nessas condições, que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão, que seria a temperatura de 0 graus Celsius e 273, e 1 atm, né? Eu tenho um volume específico de gás, que é 22,4 litros. Mas eu posso trabalhar em outras condições. Aí, quando eu trabalho em outras condições, eu uso a equação dos gases para achar essas relações. Se eu quiser fazer um tratamento mais detalhado, eu tenho que usar a equação dos gases reais, que não é o caso nosso aqui. Mas, normalmente, a gente faz um tratamento dos gases que a gente chama de gases ideais, que tem em torno de 5 a 7% de erro aí da parte experimental, desconsiderando as interações e o volume inicial aí dos gases. Tá Mas joia? aí, quando a gente for fazer, então, de gases, a gente vai levar em consideração esses 6 vezes 10, 23, normal, né? Sempre, sempre, sempre. Ah, Essa relação é a beleza. mesma. Olha só, pessoal, se eu pego 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, eu tenho o quê? 1 mol de molécula de água, concorda? E qual vai ser a massa? 18 gramas. Tá vendo? O valor numérico aqui é o mesmo, 18, 18. Só que aqui é o quê? U. Eu estou falando massa de uma molécula. Aqui eu estou falando o quê? 18 gramas por mol. Quer dizer que cada mol, essa é a massa molecular, ó. 18, molar, desculpe. 18 gramas por mol. Essa é a massa molar. Quando eu olho aqui, nesse caso aqui do hidrogênio, é a mesma coisa. Se eu pego aqui, ó, não formou 2 átomos de hidrogênio, então vai ser 2 vezes 6 vezes 10, 23. Aí eu tenho quantos mols? 2 mols. Porque cada mol tem 6 vezes 10, 23 partículas. Se eu tenho 2 vezes isso aí, eu tenho 2 mols. Que vai me gerar quantos gramas de hidrogênio? 2 gramas. O mesmo raciocínio vale para o oxigênio. A relação é a mesma. Ó. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. 2 mais 16 vai formar quanto? 18 gramas. Então, qual seria a massa molar do hidrogênio? 1 grama por mol. Isso do átomo de hidrogênio, viu, pessoal? Se fosse da molécula de hidrogênio, que é H2, seria 2 gramas por mol. Então, tem aqui 2 gramas por mol. Agora, se eu pego o átomo de oxigênio aqui, seria 16 gramas o átomo de oxigênio. 16 mais 2, 18. Mas se eu pego a molécula de oxigênio, O2, seria quanto? 32 gramas por mol. Essa seria a massa molar, a massa de 1 mol. Beleza? Sim, professor. Então, beleza. Pessoal, aqui agora, essa última parte aqui, ela é só para a gente vai ver um pouquinho aqui de algumas coisinhas. Tem bastante exercício aqui. Vocês não estão vendo aí não, né? Tava aparecendo, professor. Agora tá normal. Do Meet. Ah, beleza. Agora Aqui, apareceu. pessoal, só para a gente, na verdade, a gente até já falou um pouquinho sobre isso, que é a constante de Avogadro, que ele fala o seguinte, 1 mol, né? Hoje a definição é assim, né? 1 mol é uma quantidade de matéria que tem exatamente o mesmo número de partículas que existe em
12 gramas de átomo de carbono 12. Aí, beleza. Quando ele fez esse anúncio lá entre 1776 e 1856, não sei exatamente a data, ele não sabia exatamente desse valor. Esse valor foi determinado depois, posteriormente, com vários e vários testes. Inclusive, existem várias maneiras de se provar esse valor da constante de Avogadro. Então, essa é a definição. O número de moléculas que eu tenho em 12 gramas de átomo de carbono 12. Esse número, às vezes, ele é o valor exato dele, né? 6,02214 vezes 10 a 23. E aí, geralmente, a gente usa 6 vezes 10 a 23, fica mais fácil para fazer os cálculos. Não tem problema nisso aí, não. Bom, então, como serve isso aí? Que, olha, um mol de átomo de carbono tem o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Um mol de átomo de alumínio tem 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. Um mol de moléculas de água são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Tá vendo? Ó, átomos, 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 moléculas, moléculas. Um mol de íon sódio são 6 vezes 10 a 23 íon sódio. Um mol de elétrons são 6 vezes 23 elétrons. Se eu falo um mol de cabrito, eu tenho quantos cabritos? Um mol de cabrito. Quantos cabritos eu tenho? Levando em consideração que um mol equivale a 6 vezes 10 a 23, seria isso, 6 vezes 10 a 23. Então, meu sonho de criancinha era juntar um mol de moedinha de 1 centavo. Aí alguém me falou assim, professor, mas por que moedinha de 1 centavo? Moedinha de 1 centavo não vale nada. Então, vocês poderiam fazer um cálculo para mim. Se eu realmente conseguir juntar um mol de moedinhas de 1 centavo, quanto eu vou ter na caderneta de poupança no final da minha vida? Vou imaginar quando eu tiver no meu último suspiro, eu conseguir completar um mol de moedinhas de 1 centavo. Quanto eu vou deixar de herança para meus filhos? Façam isso em casa e me falem depois. Bom, pessoal, aqui tem um exercício, eu gostaria também que vocês tentassem fazer em casa. É um exercício a nível médio, mas ele é interessante para você trabalhar essa ideia da lógica da construção das moléculas, né? E a gente tem aqui também alguns desafios, né? Para vocês estarem trabalhando aí com essa ideia de moléculas aí. São exercícios que vão ajudar a esclarecer um pouco esse raciocínio aí das moléculas, dos íons e etc. Tá beleza? Eu vou passar esse material para vocês lá no AVA, né? Deixar lá como uma tarefinha. E aí vocês vão me falar depois aí se tá tudo certinho. Vou interromper a gravação aqui.